A seguir, Caminhos da Reportagem. Há 50 anos, a agricultura de subsistência, típica das regiões de colonização, começou a perder espaço para a extração de pedras preciosas na região noroeste do Rio Grande do Sul. Com o tempo, o garimpo se transformou na principal atividade econômica do lugar. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a vida dos trabalhadores dentro das furnas, a industrialização e a comercialização de pedras. A extração mineral no sul do Brasil é o tema do Caminhos da Reportagem, que está começando. O tom violeta puxa para o roxo. Os bicos do cristal parecem saltar da rocha. É uma formação de ametista, um mineral de mais ou menos 150 milhões de anos. Para chegarmos à mais rica jazida do cristal em solo brasileiro, precisamos ir até a Serra Geral, no noroeste do Rio Grande do Sul. Nosso destino é Ametista do Sul, a 120 quilômetros de Chapecó, em Santa Catarina, e 480 de Porto Alegre. Sacolejamos por estradas de terra que cortam morros e vales com pequenas propriedades rurais. Agricultores familiares, em sua maioria descendentes de italianos e alemães, lidam com as lavouras de milho e soja e a criação de animais. À primeira vista, a cidade surge como um desses lugares tranquilos em meio à cordilheira que se perde na vista. Mas isso é só a primeira vista. Logo fica claro que aqui existe algo mais na vida dos moradores. A começar pelo trânsito. E não é a quantidade de carros que impressiona, claro, mas esses veículos esquisitos, circulando para cima e para baixo, com famílias inteiras em cima. É um carrinho de mineração incorporado ao dia a dia, um dos primeiros sinais da principal atividade do local. Em qualquer canto, encontramos amontoados de geodos, esses bojos de rocha recheados de cristais. Quase todo mundo na cidade tem alguma relação com a pedra preciosa de tom violeta. Andar pelas ruas de Ametista é mais ou menos como caminhar em cima de um cupinzeiro. Mais de 300 galerias cortam o subterrâneo da cidade. Aqui embaixo de mim, a 40 metros de profundidade, tem uma. E é comum também a gente ouvir o barulho das detonações. Tamanha corrida atrás da pedra se justifica. Não existe nenhum garimpo igual dessa região aqui. Né? Ele realmente é um mega garimpo. Lá embaixo, essa jazida ultrapassa as fronteiras da cidade e se espalha por outros 7 municípios. Cristal do Sul, Iraí, Rodeio Bonito, Gramado dos Loureiros, Frederico Westphalen, Trindade do Sul e Planalto. Mas 50% de todo o cristal da região fica embaixo de Ametista do Sul. A gênese da ametista não é ainda comprovada cientificamente, mas uma boa explicação é conforme as águas aquecidas do arenito, elas foram percolando pelos derrames basálticos da formação Serra Geral, e nessa nossa situação, uma cota de 400 metros ao nível do mar, se teve essa formação, essa privilegiada formação de ametista. A gênese é datada em aproximadamente 150 milhões de anos. Então, provavelmente possa estar ocorrendo ainda essa formação. Só que a gente não pode ter essa segurança. O fato é que, se depender da oferta, a mineração de pedras preciosas por aqui terá vida longa. Atualmente são extraídos 600 mil quilos de pedra por mês. Se for mantido o ritmo atual, a jazida seria suficiente para mais de 100 anos. A maioria dos garimpeiros é descendente de pequenos agricultores. E o sistema de extração funciona assim. Quem tem a terra, geralmente uma pequena propriedade na encosta do morro, fica com 20% do lucro. O garimpeiro leva 40% e o dono do maquinário fica com outros 40%. E tudo na palavra, sem contrato. Esse acordo sequer existiria 50 anos atrás, quando por aqui ninguém sabia da riqueza que ficava embaixo dos pés. Enquanto lavravam a terra, os colonos imigrantes encontravam grandes pedras de cristal espalhadas no meio do caminho. Sem saber o valor daquele material, eles afastavam essas pedras e deixavam de lado, já que elas atrapalhavam
a atividade agrícola da época. Exatamente como acontecia quando a professora de história Nair era criança. No início ninguém sabia das pedras, né? No decorrer do tempo. Nem com o trabalho da lavoura eles começaram. Eles descobriram que existia geodos dentro da rocha maciça, aí foi uma loucura isso aqui. Foi ali em 70, 73, tinha mais de 200 tratores na época que trabalhavam, era dia e noite trabalhando, você via máquinas trabalhando assim, direto. Quem eram esses compradores que vinham nessa época? Principalmente na época era a Alemanha. E a coisa não parou mais, a cada dia apareciam mais compradores. Com a valorização da pedra e o dinheiro que começou a circular na cidade em razão da venda do produto, pequenos agricultores aos poucos começaram a se transformar em garimpeiros. O Rogério com a picareta e a pá. Imagina a dificuldade que tinha isso e inclusive o perigo, que as pessoas estavam expostas, inclusive muitas vezes aí algumas eram meio soterradas, até não houve assim morte, que não teve desmoronamento, coisa assim, então existia esse perigo constante, né? Nos últimos 50 anos, tudo mudou. Vamos conhecer uma das galerias em atividade na cidade. Para chegar até o lugar da mina, andamos 5 quilômetros em estrada de terra. Passamos por amontoados de pedras sem valor algum. São rejeitos, restos da mineração que ficam ao ar livre. Esse dono de garimpo adota todas as medidas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho, mas isso não acontece em todos os garimpos da região. O gerador empurra o ar puro para dentro da galeria por esse tubo amarelo colocado acima das nossas cabeças. E os eletrodutos protegem os garimpeiros dos fios elétricos. À medida em que avançamos, a luz natural some por completo. A temperatura se estabiliza nos 18 graus. O trabalho não para e as carretinhas cruzam o caminho o tempo todo. 15 garimpeiros estão dentro dessas galerias. Algumas avançam quilômetros debaixo da terra e o risco provocado pelas detonações é real. De repente, nos damos conta do show de cores encravado nas paredes. 20 minutos depois, encontramos o garimpeiro Enio a escavar um bojo de cristal na rocha. A marretada precisa ter o peso certo para não quebrar o geodo. Só aqui nesse canto, o garimpeiro trabalha de 8 a 12 horas por dia há 3 meses. Também pudera. É só olhar que dá para ver que o veio é fértil e os cristais encravados estão por toda a parede. Como não existe um método científico confiável para identificar os focos de ametista, vai muito da experiência do garimpeiro. Aqui, por exemplo, o garimpeiro deu sorte. Existe um foco aqui, outros espalhados por aqui também. Basta um furinho no bojo para que se identifique o valor exato da pedra encontrada. Assim como praticamente todos os garimpeiros de ametista, o Enio nasceu na região mesmo e já fez de tudo na vida. Eu trabalhei com hotelaria, trabalhei em churrascaria também, né, como garçom, e em fábrica de móveis, marcenaria. Se converteu em caçador de pedras preciosas quando decidiu seguir os passos do pai. A mudança valeu a pena, mas o ritmo é pesado. E virar pedra, como ele mesmo diz, não é o único trabalho. A detonação é, com certeza, a parte mais perigosa. Primeiro, o garimpeiro fura a rocha com bastante água para evitar que a poeira se espalhe pela mina. Depois, ele seca o buraco com ar para evitar que a pólvora fique úmida. O fio impulsiona a descarga elétrica necessária para disparar a explosão. Ele passa então a encher o buraco na rocha com pólvora caseira. Tomamos distância para nos proteger. A detonação faz com que as pedras saiam a uma velocidade próxima dos 100 km por hora. Podem ferir, mutilar e até matar caso atinjam alguém. O garimpeiro checa tudo e depois de alguns minutos aciona a explosão numa tomada improvisada. O barulho e o deslocamento de ar assustam e o lugar se enche de fumaça. Assim como o garimpeiro renova a esperança.
O garimpeiro consegue encontrar esse caminho e acha um lugar adequado. Qual é a sensação, qual é o sentimento? É de dever cumprido e é uma satisfação muito grande quando a gente encontra alguma coisa assim que, né, que vale a pena, né? Que paga o teu trabalho, né? No próximo bloco você vai ver a influência da extração mineral na vida do lugar. E veja também o futuro da atividade.